Se você acha que mobilidade elétrica no Brasil é coisa de carrozinho elétrico caro que ninguém vê nas ruas, prepare-se. Porque agora isso chega em grande estilo e peso ao transporte coletivo urbano. A Mascarello apresentou oficialmente o Horizon, seu primeiro ônibus 100% elétrico, desenvolvido sobre o chassi BC12 da BYD, com o pacote de baterias Blade, tecnologia que tem virado sinônimo de robustez e pragmatismo na eletromobilidade pesada. Mas antes de cantar vitória da revolução silenciosa, literalmente, vamos destrinchar o que isso realmente significa para o Brasil. Especialmente para um país cuja mobilidade ainda é massivamente rodoviária, dependente de ônibus a diesel, burocracias operacionais, altos custos de manutenção e sistemas públicos que ainda engatinham frente às grandes metrópoles mundiais. Imagine um ônibus urbano novo de fábrica, com design moderno, piso baixo, bastante espaço para passageiros, tecnologia de câmeras no lugar de retrovisores e todo o apelo visual que um veículo desse porte merece. Esse é o Horizon. Ele já vai sair de cara com homologação para SP Trans, ou seja, está pronto para circular nas ruas de São Paulo, uma das cidades mais exigentes do Brasil em termos de operação de transporte coletivo. O diferencial? Não tem motor a diesel. Nada de barulho, nada de fumaça, nada de cheiro de combustível. Apenas energia armazenada em baterias que, dependendo da capacidade instalada, podem oferecer autonomia na casa dos 270 a 350 km por carga. Números que parecem modestos se você pensa em viagens intermunicipais, mas que fazem todo sentido no urbano onde ônibus circulam o dia inteiro em rota fixa. O Brasil é, historicamente, um país onde as pessoas, e principalmente os trabalhadores, dependem de transporte rodoviário coletivo para ir e voltar do trabalho. Ônibus a diesel dominam as ruas, e as discussões sobre poluição e congestionamento. E tem motivo? Eles são baratos de comprar, fáceis de operar, com manutenção conhecida e uma cadeia completa de peças e serviços já consolidada no mercado. Só que o diesel está ficando impopular, caro, poluente e problema constante nas contas operacionais. Um ônibus a diesel médio consome dezenas de litros por dia. A manutenção pode custar uma parte enorme da receita da empresa de transporte. E qualquer oscilação no preço do diesel dá um nó nas planilhas das prefeituras e operadoras. Então surge a pergunta que não quer calar. Você já deve ter visto essas comparações de custo para carros elétricos. Ah, mas o carro elétrico custa mais caro na compra. A mesma lógica aparentemente vale para ônibus elétricos. Valor de compra inicial. Muitos ônibus elétricos ainda têm preço semelhante ou mais alto do que modelos a diesel comparáveis. Justamente porque o conjunto de baterias é caro e tecnológico. Agora, falando de manutenção de rotina, os elétricos tendem a ter menos peças móveis do que motores térmicos. Menos correias, menos filtros, menos trocas de óleo, menos dor de cabeça. Isso transforma a rotina de manutenção. Simples assim. Quando a gente fala de gastos com combustível, o cenário é esse: elétrica significa conta de energia elétrica. Diesel, por outro lado, tem preço variável, pesa nos orçamentos e ainda fica sujeito a qualquer crise internacional do petróleo. Comparando os dois a longo prazo, o ônibus elétrico tem claro potencial de custo operacional menor, desde que a infraestrutura de recarga seja eficiente e barata. Agora, sobre os custos ocultos, ônibus elétrico tem bateria que perde desempenho com o tempo, mas tecnologias modernas como a bateria Blade da BYD são projetadas para vida útil longa, com muitos ciclos de recarga e alta eficiência, o que empurra o payback dessa compra mais adiante no tempo, mas não tão distante quanto muitos pensam. Então, qual é a vantagem real para uma empresa de transporte coletivo que decide investir nessa tecnologia? A resposta é simples:
e também bem pragmática. Então, vamos lá. Olha só as 5 vantagens reais de apostar em ônibus elétricos. Primeiro, tem a redução significativa de custo operacional com combustível. Energia elétrica, em muitas cidades brasileiras, custa menos por quilômetro rodado quando a gente compara com o diesel, principalmente se o carregamento for feito fora dos horários de pico. Segundo, é a questão da manutenção. Não tem aquele motor térmico pesado, então você se livra das trocas complexas, dos filtros de partículas e das mangueiras de combustível que vivem vazando quando ninguém está olhando. Terceiro, menos emissão de poluentes e ruído. Isso não é só bom para o marketing, não. Serviços públicos e prefeituras podem exigir veículos de emissão zero, oferecendo incentivos fiscais e priorizando esses ônibus em corredores exclusivos. Quarto ponto. O desempenho em operação urbana melhora muito. Motores elétricos têm torque instantâneo, uma resposta excelente para partidas e paradas frequentes, perfeito para aquelas ruas super congestionadas. E por fim, a quinta vantagem, melhoria da percepção pública. Um ônibus elétrico é silencioso, limpo e passa uma sensação de modernidade, algo que atrai bastante a população, que já está cansada de ônibus barulhentos e cheios de fumaça. Bom, essa é a pergunta que muitos gestores fazem, né? O tal do payback não é imediato. Um ônibus elétrico pode custar mais para comprar do que um a diesel, isso é verdade. Mas, com custos operacionais bem menores, uma vida útil prolongada das baterias Blade e menos manutenção pesada, ao longo dos anos o ônibus elétrico vai começando a pagar essa diferença. A equação completa depende de vários fatores: tarifa média dos passageiros, custo de eletricidade local, custos de manutenção comparados, incentivos fiscais ou subsídios municipais e também a infraestrutura de recarga já instalada. Em várias cidades onde esses fatores estão bem alinhados, o retorno pode ficar na faixa de 5 a 7 anos de operação, um prazo totalmente razoável, considerando que um ônibus urbano moderno pode rodar por mais de uma década. Olha, o Brasil ainda é território do diesel, e até hoje, a maioria dos sistemas públicos de transporte não tem redes de recarga distribuídas nas garagens ou ao longo das linhas. Isso faz com que qualquer projeto elétrico seja um desafio logístico, antes mesmo de ser um desafio tecnológico. Mesmo assim, cidades como São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro já estão caminhando para reduzir a dependência do diesel, adotando ônibus elétricos em maior volume, seja por exigência ambiental, seja por economia operacional a longo prazo. O lançamento do Mascarello Horizon não é só mais um ônibus elétrico no mercado brasileiro, não. É um sinal claro de que a eletromobilidade pesada deixou de ser apenas conceito ou piloto de teste. Tá virando de verdade uma escolha real para quem precisa reduzir custo, barulho e emissões sem perder produtividade. O Mascarello Horizon não é só um ônibus elétrico bonito na vitrine. Ele representa um marco na transição da mobilidade urbana brasileira, um setor que, historicamente, foi dominado por tecnologia térmica e por um sistema de operação pesado e caro. O investimento, claro, ainda não é barato. O payback pode parecer meio longo no papel. Mas o futuro da mobilidade urbana está apontando para a energia elétrica, e empresas que entrarem cedo nessa podem colher benefícios reais em manutenção, operação e também na imagem pública. E para gente que gosta de carro e tecnologia, ver um gigante como a Mascarello entrando com tudo no universo dos elétricos é motivo de muita análise e debate e, claro, vários vídeos por aqui.